Salve, salve nação brasileira! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Mesmo o juiz tentando garfar a seleção brasileira, o cria do Mengão empata o jogo, mesmo o juiz tentando atrapalhar. Vamos ver aqui o que a mídia paulista, a mídia paulista falou e comentou sobre esse jogo. Os créditos do ESPN estarão aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser, poderá acessar o canal diretamente. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Teve uma hora estava 7-1 em finalizações, Brasil muito atrás, etc. E no segundo tempo, boas modificações do Dorival. Hoje o Paquetá, que foi muito bem contra a Inglaterra, não estava brilhante. A bola passa muito por ele, depende muito. Ele está inspirado, né, para fazer alguns passes. Cria do Acho Mangão que mais uma decidiu o vez jogo, hein, me galera? fez sentir um pouco hoje, mais ainda do que sempre, peso. Ele era o cara, era o capitão, o jogo em função dele, essa história do racismo. Então ele estava, não sei, se pressionado, porque o Rodrigo não estava. O Rodrigo jogou em casa, literalmente mesmo, Sim. muito à vontade e tal. Mas não foi um outro jogo bom do Vitor. De alguns, sabe? Meio campo, o próprio Bruno, enfim. A gente vai falar aí do jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas acho que sim, para o Dorival sair 2 jogos, uma vitória e diga-se de passagem, dois adversários, e que o Brasil sempre quis jogar com esse nível de adversário antes de Copa do Mundo, de tudo. E Se inscreve quando no o canal e Dorival deixa aquele like, assume, galera, por favor. são esses jogos com essa grandeza toda, aí é uma fria, caiu no colo dele uma boa, uma fria, que isso, já vai estrear 2 jogos pesados. Então acho que para ele sai bem, tem observações a serem feitas. Às vezes quando ele muda o time melhora, aí você fica pensando, então por que não põe no outro jogo? Como foi o caso, né? Alguns entraram bem contra a Inglaterra, o Andrés deu passe, tá? Você fala, então vai começar com ele. Não, ele preferiu manter o mesmo time da estreia, mas evidentemente tem muito que observar. E agora é Copa América, né? A próxima já é a Vera, já é valendo. Foco na Copa América Brasil! Né? Tenho que falar do Vinícius Júnior depois de uma declaração. O Paquetá ali armando o Brasil. Mas, Inho, eu quero um balanço pra gente dar o destaque aqui de quanto é positivo não ter nenhuma derrota pro Dorival, desses pontos que ainda precisam ser olhados. E eu acho que tudo bem, né, Tetra? Porque a gente fala em olhar ponto no futebol o tempo todo, nada mais justo do que o Dorival poder olhar pontos com apenas 2 jogos. Boa noite, meu capitão, meu Tetra. Tudo bem, Dani? Boa noite. Bom estar com você novamente. Pascoal, presidente Malnave, fã de esporte. Olha, o saldo muito positivo. Ô, Dani, eu vou ser sincero, como você sabe que eu sou, eu não estava confiante para esses 2 amistosos pelo que o Brasil vinha apresentando. E tantos desfalques que o Brasil teve da primeira convocação do Dorival, quantos jogadores que uns que já não podiam ser convocados e outros que tiveram contusão logo depois que foram convocados. Jogadores importantes. Estou falando de Casimiro, de Marquinhos, ficando só por aí. Pega Além como dos goleiros inspiração a todos. thumbnail dos Aí meninos, veio o qualquer Bento, coisa. né? Que a De gente outros ficou, como é que vai vídeos. ser? O cara, né, seleção, substituiu o Ederson, o Alisson. O cara, para mim, um dos melhores em campo hoje, ou se não o melhor do Brasil. Né? A gente pode enumerar vários jogadores, mas o Bento foi muito bem hoje. Estou dando um exemplo, então o saldo é positivo. Jogadores que foram convocados que me gerou alguma desconfiança e que corresponderam bem, corresponderam muito bem. O Andrés Pereira é um desses. Né? Eu realmente, quando teve a convocação, falar bem depois que o cara vai bem é uma coisa, né? Eu estou falando que antes eu fiquei desconfiado. Então, assim, dou a mão à palmatória e acho que foi muito bem. Ele e outros, as chances, as oportunidades que tiveram. Né? Sem contar no iluminado. O iluminado Hendrick, que eu acho jovem, né? Há uma euforia muito grande. Tá jogando demais o menino Hendrick, hein? Porque ele tem um potencial e um futuro brilhante. Mas eu gosto sempre de deixar os pés mais no chão. Mas o garoto é iluminado. Ele entra e faz gol, ele vai, se posiciona, ele chama o jogo com os companheiros. Parece que ele que é o mais experiente, ele que incendeia o jogo, ele que chama, que melhora o time, que motiva todo mundo, né? Quando ele entra no jogo. Então, assim, me empolga em alguns momentos isso da seleção e
o Dorival Júnior. Esse sim me empolga. Porque quando teve a dificuldade, um primeiro tempo ruim, bem ruim da seleção, ele muda o time no intervalo e o time melhora e fica melhor do que a Espanha e vai buscar o resultado que no mínimo um empate o Brasil merecia, no mínimo. A gente vai falar dos pênaltis aí pela frente. Vamos, o Gaciba vai estar aqui com a gente também. Eu sou emocionada, Pascoal, não tem jeito. Eu me emociono, eu quero ver o Brasil jogando bem, eu tô feliz pelo Dorival, eu tô feliz pelo Hendrick, que eu queria ver jogando no Palmeiras, eu quero ver jogando na seleção, porque o moleque é diferente, apesar da pouca idade. Tô emocionada demais pra dar boa noite pro Pascoal. Quero o destaque do Pascoal. Boa noite, Dani, depois dessas férias. Boa noite, que estão voltando. Aê, Mauro Nada, aê, Zé. Aqui não tem conversa piada não. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo, né? Jogou ó, se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê? Vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu para jogar. Ele é muito bom jogador, mas para a seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas para a seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador, né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, que é a maior responsabilidade, arrumou o time, porque o André foi dividir a obrigação com ele, entendeu? Aí o André e tal, aí chegou no tempo, ele botou aquele terno, aquele gabardinho, e aí pá, foi jogar. Aí é que é legal. Aí entrou o André. O André pilotou ali a cabeça de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de Volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogar. A ponto da gente se questionar sobre a transição da saída do Casemiro já mais rápido ou não. Eu estava lendo o jornal da Espanha, tem jornais espanhóis que dizem o seguinte: por que não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos? Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na seleção, na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte: o Hendrick. Eu falo pra vocês que quando o Hendrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Hendrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu pancada. Aí a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Jogou demais o jogador Hendrick. O moleque não é bobo de bola. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Assim, você joga, ele é, de que ramo que ele é? Do ramo futebol, ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior, sabe o que foi o Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim, que o Dorival, sabe o que ele fez? Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua, isso faz um efeito espetacular. Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. Foi ruim. Por quê? Porque é muito movimento para os caras entenderem. O próprio Casemiro, o Mauro falou aqui, o Casemiro falou que tinha dificuldade de receber toda hora tanta bola, toda hora. Passando, né? O André não. Aí o André pô a bola. É a diferença do áudio que vazou não, né? Que mostraram ele falando antes do outro jogo, né? Assim, tá com a bola, criatividade, do meio pra frente, faz o que vocês sabem, perdeu, todo mundo se ajuda. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou chegar no Dorival, o Dorival vai falar daqui a pouco ao vivo aqui, entrevista coletiva. Eu vou chegar nesse menino, não é à toa não que ele tá ali com essa camisa da seleção brasileira, porque ele merece, ele tem personalidade, continuou no jogo no segundo tempo com dor na perna,
Mas eu quero começar por esse ponto que vocês destacaram aqui do meio-campo. Todos vocês trouxeram a questão do meio, que no primeiro tempo não aparece tão bem, no segundo tempo melhora, e muito em função dos volantes. A gente cita o Casemiro, acho exímio jogador, extrema importância na seleção brasileira. Se for fazer uma transição, ele tem que estar ali para essa transição. Vou tocar essa bola em você para ouvir aqui Mauro e Pascoal. Nosso pitbullzão, Casemiro. Porque os volantes dessa safra chamam a atenção. Então, assim, sem desmerecer o Casemiro, mas talvez seja a posição hoje que menos precisaria de um cara da antiga seleção e do que a gente já viu passar. É mais ou menos por aí? Eu não abriria a mão ainda do Casemiro. Não, tem que estar. É um cara importante, a sua liderança, ainda a sua vitalidade. Um cara que tem peso dentro da seleção brasileira, respeitado mundialmente, líder, né, capitão. Eu acho que ele ainda é muito útil à seleção. Agora, abrir mão dessa safra nova, nem pensar. Alguém vai ficar de fora, não dá para convocar todos, né? Hoje, especificamente no primeiro tempo, até pelo modelo de jogo da Espanha, né? Marcação linha bem alta, né? Dificultou a saída do Brasil e foi um primeiro tempo que o passe não encaixou. Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio João Gomes, eles não conectaram esse passe para encontrar os três homens de frente. Como o Pascoal falou, o Rafinha muito na ponta, né? Sem muita movimentação. Vinícius ainda tentou se movimentar um pouco, mas não foi o Vinícius que a gente está vendo no Real Madrid, né? Nesses 2 jogos não foi ainda. Ele é muito bom jogador, sempre aparece, sempre tem algum lance com ele, a gente sabe que ele pode render muito mais. Não conectou, como foi contra a Inglaterra, o meio-campo com o trio ofensivo. Ficou um vazio ali, um espaço muito grande, e que a Espanha merecidamente fez um primeiro tempo muito melhor, né? Encaixou o seu jogo. Cara, os 2 caras de lado, né? Esses meninos, Lamine, né? Lamine Yamal. Com o Williams lá pelo lado esquerdo, Lamine Yamal e o Williams pelo lado esquerdo, né? 2 jogadores. Características que o Brasil tem, mas eles funcionaram. E o Rodri é um absurdo que joga, né? Baita de um volante que se transforma no meia. Joga de terno o jogador Rodri. Então, assim, joga demais. O Brasil não conseguiu jogar. Aí entra o Dorival, entra o treinador, que ousa. E não tem essa do cara tá chegando na seleção ainda, ele tem peças, ele tá vendo que o jogo tá ruim para ele, não encaixou como foi contra a Inglaterra, ele muda. Traz o Paquetá um pouquinho para trás, aí o Paquetá vira o segundo homem de meio campo, né? Que é versátil, sabe fazer isso, e o Andrés um pouquinho mais à frente. Então, assim, aí entra o Endrick, iluminado, que tá num momento especial, né? A bola procura ele. Para mim foi pênalti. De todos os pênaltis que aconteceram no jogo, o mais pênalti para mim foi o que não marcaram. A gente já vai chamar o Gaciba. Que foi no Fabrício Bruno. Para mim foi pênalti Fabrício Bruno. Ainda bem que não deu, que aí o moleque fez o gol. Foi gol na sequência, ainda bem. Eu já vou chamar o Gaciba, eu quero só ouvir vocês dois sobre essa questão. O caderninho tá on hoje, hein, Pascoal? Opa, mas isso tá on já desde as 4 da tarde que a gente... Não, eu tava é que vocês levantaram essa bola do Casemiro e eu tava olhando aqui quem ficou fora agora desses amistosos, também por lesão, e que provavelmente... Se inscreve, dá um like no vídeo para ajudar nós, galera, por favor. Vamos crescer o canal juntos aí para trazer as melhores notícias para vocês aí, atualizadas. Então, assim, tem muita gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se você puser o Neymar, 8 e tal. Então, mas se você pensar Uma hora em você vai ter todos que dar uma esses peneirada. nomes... e aí, assim, eu não sou a favor de não convocar o Casemiro, não é isso, tá? Ele tem que estar nesse grupo. Mas eu digo do ponto de vista de elenco e grupo, o que faz menos falta em posição talvez seja o volante, né? O goleiro faz muita falta. Zagueiro, por mais que, é liberal e Fabrício Bruno cumpriram a Falta o goleiro, hoje não. Contra a Inglaterra, não. Não, o Ederson é melhor que todos Pascoal, eles, eu acho que o Ederson e o Alisson Sim, mas é que sobram demais. porque o Bento joga no Atlético Paranaense. Se ele jogasse no City, ele ia ser o goleiro e o Bento que joga no Atlético Paranaense. Pois é, quem joga E aí no ele ia City? pegar pra caramba e Quem ia joga no ser City? o destaque. Por que o City comprou outro brasileiro e não Porque aquele é mais velho. Quando chegar na idade do 23, vai levar esse aí também. Não, tomara, não tô falando mal do Bento não, mas acho que os outros ainda são melhores. E acho que desses 8 ou 10 que ficaram de fora e outras posições,
Aí você vai convocar só 23, não sei se Copa América vai ser 26, então você imagina, pô, mas olha, agora tinha o Casimiro, eu trago de volta, mas então eu não vou. Ou o André, ou o João eu vou mandar embora, eu não vou levar, porque eu não vou levar os 3, ou não vou levar o Douglas Luiz. É pesado, não é fácil escolher. Não, mas o Bruno vamos botar como um segundo volante, pensando ali na volância. Ah, mas o João também, né? O Então. João também é segundo. Ah, mas tá ali, joga de todo primeiro, mundo né? joga de primeiro, né? Ali, né? Quem É. foi o primeiro? É ele. Então, assim, é difícil. Não sei até onde vai a vida do Casimiro, não. Essa moçada é boa. Eu acho assim, traz uma Copa América, agora traz. Vamos ver como é que é, tal, titular, porque tem todo um passado ainda, é uma primeira competição oficial do técnico, etc e tal. Mas a chance dele ir perdendo espaço é grande. E ele precisa jogar muito lá na Inglaterra para justificar que o tragam, porque realmente tem muito talento aí, sim. Você tem razão, é uma posição que o Brasil pode, agora, tem que ganhar experiência, todos eles. Mas estão todos muito bem cotados. Talvez na seleção, e aí não é um privilégio dele, não joguem ainda o que jogam nos clubes, a gente vive falando isso. E tivemos outro exemplo hoje, do Vinícius, o próprio Bruno, que tinha ido bem contra a Inglaterra, já não foi hoje. O Rafinha disse que vai parar, veio com um caminhão de dinheiro, tá ouvindo falar, mas não foi bem. Acho até que ele é pouco acionado. Nesse jogo onde tem Rodrigo e Vinícius, o jogo fica muito pela esquerda. Sim. O Rodrigo se junta ali e Por sai motivos boa óbvios, jogada. né? E sai boas jogadas dos dois, aí eventualmente se vira uma bola pro Rafinha. Mas quando vira lá, ele tinha que resolver mais. Mas enfim, tem umas dores de cabeça para resolver até essa convocação do Dorival, por ter talentos para as mesmas posições. Eu acho que não imaginava que ele ia ficar com o Wendel nos 2 jogos da lateral esquerda, pensei que ele pudesse dar uma mexida ali, mas hoje ele precisou mexer muito no meio campo, e claro, colocar Talvez o ele Wendel tivesse a no intenção ataque, de mexer, talvez, né, durante o jogo, mas... E aí tirou o lateral direito, no caso tirou o Danilo, eu pensei que hoje permaneceria. Mas o Danilo já tinha falado do cansaço e tal, então eu já imaginava que essa direita fosse ser mexida também. E talvez por ela ter que ser mexida, o Endrick é uma entrada quase que, entre aspas, obrigatória, né? E o meio-campo que não estava bom, ele mudou muitos, aí talvez tenha ficado sem opção de mudar o lado esquerdo. Pascoalzinho, a gente já volta em todos esses assuntos, eu quero te ouvir sobre o Casimiro, só pra gente chamar o Gaciba e entrar nas polêmicas. Foi tudo pênalti, Gaciba? Não, fala, Pascoal, eu quero te ouvir sobre o Casimiro, aí na sequência a gente vai pro Gaciba. Eu acho que o Casimiro tem espaço na seleção. Casimiro, Marquinhos, esses jogadores não são jogadores que estejam no estágio de não jogarem mais pela seleção brasileira. No meu entendimento, esses caras ainda são utilíssimos para a seleção do Brasil. Fabrício Bruno foi bem? Muito melhor do que eu imaginei. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito legal, muito legal, muito legal. Jogou com personalidade, zagueiro rápido, não perde no mano a mano. Legal, Marquinhos vai voltar, sabe que tem um cara que pode jogar na dele sorrindo. Casemiro, sabe que tem três garotos que podem jogar na dele sorrindo. Mas o Casemiro ainda é titular da seleção brasileira. Porque você precisa ter uma